Imagina a seguinte cena: uma aula de idiomas online, tudo fluindo super bem. A tela brilha com o rosto da professora, a pronúncia é super clara, aquelas frases completas, sabe? Tudo parece perfeitamente sob controle. Aham, aquele ambiente seguro e previsível. Exatamente. Só que aí, de repente, a câmera de quem está aprendendo simplesmente apaga. Uma falha técnica normal, tipo a internet oscilou. Acontece o tempo todo, né? Sim. Mas a reação do outro lado da linha é que desencadeia um verdadeiro colapso comunicativo. A professora, que ficou ali no escuro, começa a disparar um som repetitivo, muito rápido e contínuo. Ela fala: tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa, Pois é. E para o estudante, que nessa história era um aluno holandês, o pânico foi imediato. O que era para ser português, de repente soou como código Morse. virou ruído, né? Orientado, aquela clareza toda da sala de aula simplesmente desapareceu, foi engolida por uma massa de som indecifrável. É, esse momento de pânico que você descreveu, ele ilustra perfeitamente a premissa da nossa imersão de hoje. Com certeza. Porque existe uma fratura gigantesca mesmo entre o idioma dos livros didáticos, que é cristalino e articulado, e a metralhadora de sílabas, que é a fala de um nativo no dia a dia. Uma metralhadora mesmo. E a fonte que a gente está mergulhando hoje é super interessante. É a transcrição de uma aula da professora Márcia Macedo. E a nossa missão aqui não é ficar listando regra gramatical chata. Não, de jeito nenhum. A ideia é decodificar a mecânica dessa velocidade natural, entender por que o cérebro de quem estuda entra num curto-circuito quando a pessoa sai do, digamos, modo didático. Isso. E mais importante, equipar quem nos ouve com ferramentas para não só entender, mas conseguir sobreviver a uma conversa rápida no Brasil. Porque, vamos ser sinceras, eu fico impressionada como a falta da imagem mudou tudo nessa história do aluno holandês. Pois é, esse detalhe é fascinante. Quando a professora percebeu o desespero dele, ela fez o quê? Ela parou, respirou fundo e, finalmente, articulou as palavras inteiras. Ela falou: estou aqui, né? Exato. E foi como ligar o interruptor. A magia aconteceu e ele entendeu na hora. É bizarro isso porque não é só a questão da velocidade. O chão dele desapareceu porque ele perdeu a visão. Ele não conseguia mais olhar para a tela. Eu gosto de pensar que aprender idioma na sala de aula é tipo treinar natação numa piscina com a água batendo na cintura. Aham, você tá seguro ali, tem pé. Exato, você tem pé. Mas conversar com um nativo na rua é como ser jogado num mar aberto com onda forte batendo na sua cara. Nossa, que analogia perfeita. Porque o que aconteceu com esse aluno foi a perda de um pilar essencial da decodificação neurológica, que é o apoio visual e contextual. Como assim apoio visual? Então, o cérebro humano não confia só no ouvido para processar a fala. Ele faz uma leitura labial subconsciente o tempo inteiro. Ele avalia a expressão facial, usa o ambiente para prever qual palavra vem depois. Ah, entendi. Então a gente lê o rosto da pessoa sem perceber. Isso. E quando a câmera apagou, o aluno foi privado desse algoritmo de previsão, sabe? O cérebro dele ficou dependente só do áudio. E o áudio que chegou não foi "estou aqui". Foi aquele bloco único, o tô aqui. Exatamente, uma contração fonética extrema. Sabe que isso me lembra? Parece que o cérebro de quem fala o idioma desde o que nasceu, ele tem um sistema de preenchimento automático. Interessante. É tipo o texto preditivo do celular, sabe? Se a gente lê uma placa na rua meio apagada e só tá escrito PRBLM, a nossa mente já coloca as vogais e lê problema. A gente não precisa de todas as letras. Nossa, sim, uma analogia fantástica. O brasileiro nativo não escuta sílaba por sílaba. Ele reconhece o formato daquele bloco sonoro e já segue em frente. Só que quem tá aprendendo ainda não tem esse texto preditivo instalado na cabeça, né? A mente da pessoa tá lá folheando um dicionário mental, desesperadamente procurando uma palavra que comece com um T e termine com um que. E, obviamente, não vai achar. E essa ideia do texto preditivo descreve muito bem o fenômeno da redução fonética, porque nativos comprimem as palavras e não é por preguiça ou desleixo, como muita gente acha. Não é preguiça. Não, é por eficiência linguística. O cérebro calcula o tempo todo o que pode ser cortado sem perder o sentido da mensagem. Para economizar esforço mesmo. Exato. Economiza energia respiratória, energia muscular. O aparelho fonador é treinado desde a infância para pegar esses atalhos.
E o mais doido é que esse colapso de sílabas acontece com mais força justamente nas frases que a gente mais usa no dia a dia. Ah, nas apresentações, por exemplo? Isso. Quando o brasileiro quer saber os dados básicos de alguém numa conversa casual, origem, profissão, idade, ele agrupa as palavras numa massa só. Opera como um arquivo zip mesmo. Ele comprime os dados para enviar mais rápido. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa análise, porque mapear como esse arquivo zip fonético funciona é o que salva a vida de quem está no meio do fogo cruzado de uma conversa. A fonte destrincha bem isso. Os exemplos são ótimos. São chocantes, na verdade. Nos livros, a pergunta sobre a profissão é super elegante. O que você faz? Mas na rua, a frase derrete e vira um som só. Vira um que você faz, direto e reto. Sim. E a origem? O formal, de onde você é, colapsa para algo bizarro tipo Doncé? Doncé. É muito rápido. É muito rápido. E observando de perto essa compressão toda, a gente vê quem sobrevive e quem é esmagado pelo processo. E os pronomes sofrem um massacre. Sofrem muito. O você perde a primeira sílaba inteira, vira só C, ou às vezes some completamente, vira um sopro. Só que as pequenas preposições, curiosamente, elas resistem firmes e fortes no meio desse furacão. E a sobrevivência das preposições revela uma lógica brilhante de como a nossa cognição prioriza as informações. Pensa no zip do computador que a gente falou. Ele deleta dados redundantes, mas preserva o código essencial. Faz sentido. O idioma faz a mesma coisa. O pronome você é redundante num diálogo cara a cara. Se eu te faço uma pergunta, é óbvio que é para você. A redundância é sacrificada no altar da velocidade, então. Exato. Poesia pura, mas é isso aí. O você some. Agora, as preposições têm o que a gente chama de peso semântico ancorado. O que seria isso na prática? São palavras pequenas, mas que indicam localização, origem, elas são insubstituíveis. Se a pessoa quer falar rápido e engole a preposição dizendo tipo, eu trabalho no hospital, em vez de trabalho no hospital, a frase quebra. Fica parecendo o Tarzan falando. Isso. O cérebro do nativo ouve e tropeça na hora. A regra é rígida. Deleta o que é previsível, mas pronuncia o que dá contexto físico e de tempo. Então, para quem tá de fora, isso muda o jogo. Deixa de ser um caos aleatório para virar um sistema, né? Tem regras. A pessoa não precisa se desesperar traduzindo sílaba por sílaba. Se a estrutura dessas perguntas iniciais é sempre esse arquivo zip, tipo, o que você faz, o que você disse, Doncé, o foco não tem que ser decifrar as letras. E tem que ser o quê? Tem que ser reconhecer a melodia da frase, a entonação, sabe? Ah, perfeito. A curva do som. É tipo reconhecer uma música famosa no primeiro acorde da guitarra, muito antes de ter qualquer letra sendo cantada. Você ouve o ritmo e a melodia interrogativa e já sabe que tem que responder sua profissão. E dominar essa melodia, essa prosódia da língua, dá um salto imenso na compreensão. A pessoa para de processar o som de forma analítica e vai para o global. Só que a melodia não resolve tudo, né? Não resolve, porque esse sistema de padrões funciona maravilhosamente bem até a resposta esperada envolver um dado que o cérebro do estudante simplesmente não tem no banco de dados. É aí que a acústica esbarra na geografia. Exatamente, o famoso choque cultural e geográfico misturado com a velocidade. A fonte traz um exemplo genial disso. Imagina que a pessoa aprendeu a melodia da pergunta. Aí o brasileiro vira e dispara em 1 segundo. Você já foi lá para Guarujá? Nossa, Guarujá. Trava qualquer um que não seja daqui. Trava muito. A pessoa entendeu "você já foi lá pra", mas a última palavra é um enigma. Nomes de origem indígena no Brasil com influência tupi-guarani têm umas vogais abertas, nasais, que simplesmente não existem na memória muscular auditiva de quem vem de raízes germânicas ou eslavas. E a reação instintiva do cérebro adulto diante de um som totalmente alienígena é congelar, dar aquele branco. A pessoa fica com cara de paisagem. Pois é. E como existe uma pressão social implícita para manter o fluxo da conversa, muito estudante acaba só balançando a cabeça, finge que entendeu para não quebrar o ritmo, sabe? Engole a dúvida para não passar vergonha. Exato. E a contribuição da professora Márcia nesse ponto é fantástica, porque ela ensina a desmontar essa armadilha em tempo real. Ela sugere intervir de forma ativa. O famoso freio de arrumação, né?
Em vez de dar aquele sorriso amarelo e torcer para que a cidade de Guarujá não seja vital para entender o resto da história, a estratégia é usar respostas super pragmáticas. Quais, por exemplo? Coisas simples como onde é isso ou não conheço. Pode repetir? Aham, perfeito. E o mais legal disso é que ultrapassa o vocabulário e entra numa etiqueta social invisível da cultura. A fonte chama isso de danças sociais. Danças sociais é um termo excelente para isso. Né? Pensa na situação super comum. A conversa tá ótima, e aí o brasileiro solta aquele "você me passa seu número?" Ah, o clássico pedido de WhatsApp. O terror de quem quer privacidade. Porque dominar um idioma também é saber estabelecer limites nessa nova cultura sem soar grosseiro. E aí a fonte ensina as saídas. Sim, ferramentas de sobrevivência, estratégicas mesmo. Se você quer passar o número, um simples, anota aí, resolve, e te faz soar super natural, super nativo. Bem informal. Isso. Mas a jogada de mestre é quando a pessoa quer manter a privacidade. A tática evasiva que ela ensina é responder: "Me passa o seu que depois eu te mando um oi". Nossa, isso é um escudo social perfeito. É perfeito porque você recusa o pedido, mas mantém a polidez. E o brasileiro valoriza muito essa cordialidade, essa coisa de não dizer um não seco, sabe? É pura diplomacia informal na prática. E o que conecta esse escudo social do número com aquela tática de perguntar sobre o Guarujã é um conceito que permeia tudo isso. A vulnerabilidade, né? Exatamente, porque existe um medo colossal em quem estuda um idioma novo de expor a incompetência do momento. A pessoa acha que admitir que não sabe uma palavra vai revelar que ela é meio que uma impostora na língua. Mas a vulnerabilidade não é o oposto da fluência, de jeito nenhum. Na verdade, ela é o catalisador para o aprendizado. Como assim? Quando o estudante tem a coragem de parar aquela metralhadora de sílabas e dizer "não conheço, onde é isso?", ele transforma o que era um monólogo passivo numa colaboração. O nativo geralmente é super receptivo. O brasileiro adora ajudar quem está aprendendo, né? Adora. Ele ajusta o ritmo na hora, ele contextualiza, ele explica: Guarujá é uma praia lá em São Paulo. Nesse instante, a vulnerabilidade destrói aquela parede do perfeccionismo e cria uma ponte de empatia real. E falando em ponte, isso nos leva para o maior dilema que a fonte levanta hoje. O grande paradoxo dessa nossa análise. Sim. Porque a gente passou todo esse tempo aqui dissecando como o brasileiro fala rápido, como esmaga tudo no tal formato zip, as danças sociais, etc. Aí a mente de quem estuda faz uma dedução óbvia. Eu preciso falar igual a eles o mais rápido possível. Lógico. Se o objetivo é se misturar, soar natural, e não ser tratado como um turista no meio da rua, forçar a aceleração da fala parece ser o único caminho possível. É uma dedução super comum, mas infelizmente é a armadilha mais letal para o desenvolvimento da pronúncia. Letal. E contraintuitivo. O estudante estrangeiro não deve, de jeito nenhum, tentar falar na mesma velocidade do brasileiro. Ela manda pisar no freio mesmo. Total. Falar devagar, articular as palavras inteiras. Não tentar imitar o que você está fazendo logo no primeiro mês, sabe? Mas peraí, eu quero explorar isso mais a fundo. Porque eu sinto que isso bate de frente com uma filosofia fortíssima hoje em dia, que é a cultura do finge até conseguir. O famoso fake it till you make it. Esse mesmo. Pensa comigo, se a pessoa tá num bar, numa roda de nativos, falando a 100 km por hora, falar devagar não denuncia ela na hora como alguém de fora? Denuncia, mas... E se ela jogar as palavras meio rápido, embolando as sílabas, talvez os atalhos sonoros disfarcem um pouco o sotaque e os erros gramaticais. Por que ir contra o ritmo de todo mundo? Por que desacelerar? Aí que tá. Porque a física do som não perdoa o fingir até conseguir. Essa estratégia funciona bem para a linguagem corporal, para uma entrevista de emprego, sabe? Postura e tal. Isso. Mas a fonética tem regras acústicas muito implacáveis. Quando a pessoa tenta forçar uma velocidade que não tem, rola um desastre neurológico no ouvinte. Um desastre. Sim, porque quem estuda traz o próprio sotaque nativo, a bagagem original. O sistema fonador ainda não está calibrado para aquelas vogais nasais específicas, para o ritmo próprio do português. É tipo tentar tocar um solo de guitarra na velocidade máxima antes de saber onde botar os dedos no braço do violão. Só vai sair ruído branco. Nossa, exatamente isso. Uma colisão acústica.
Quando você soma um sotaque estrangeiro forte, que já exige do brasileiro um esforcinho extra para entender, com uma tentativa desesperada de engolir sílabas para parecer nativo, o resultado não é naturalidade. O resultado é que ninguém entende nada. Compreensão zero. O brasileiro vai olhar para a pessoa com um ponto de interrogação gigante na testa. E aí a comunicação, que é o propósito inteiro de um idioma, vai para o ralo. A clareza sempre, sempre tem que vencer a velocidade. Entendi. Tentar correr antes de andar não esconde os erros, só destrói a mensagem. Exato. Isso inverte a lógica de muita gente. Porque a velocidade não é a causa da fluência, ela é o sintoma. Olha só. Sintoma de quê? De anos e anos de prática. O brasileiro solta um "tô aqui" super rápido e todo mundo entende porque aquele som foi lapidado por milhões de repetições desde o jardim de infância. É um condicionamento muscular de décadas. Então, quando o estudante fala devagar, articulando, isto aqui é o meu caderno, ele não está mostrando que é ruim no idioma. Pelo contrário, falar devagar mostra um nível altíssimo de confiança no processo. A clareza é o solo onde a velocidade real vai crescer organicamente depois. Vem sozinha, então. Vem sozinha. A professora ressalta muito isso. A rapidez vem quando a memória muscular se acostuma com as transições de som. Se forçar artificialmente, gera tensão vocal e uma ansiedade cognitiva gigante. Porque o cérebro está tentando traduzir, acertar a gramática, fazer biquinho para pronunciar e ainda acelerar o maxilar tudo ao mesmo tempo. É insustentável. O cérebro entra em pânico. E isso fecha o ciclo da nossa conversa de um jeito super bacana, conectando com a história do começo. A história do aluno holandês no escuro. Ele não entrou em pânico porque era ruim de português. Ele entrou em pânico porque a velocidade, combinada com a falta da imagem, arrancou a clareza da situação. Verdade. E a professora só consertou o caos quando ela mesma tomou o remédio que a gente está prescrevendo aqui. Ela desacelerou e entregou a palavra completa. Estou aqui. Se até o nativo precisa usar a clareza pausada para salvar a comunicação numa crise, o estudante tem que fazer da clareza a principal ferramenta dele. É libertador aceitar que a gente entende muito mais rápido do que consegue falar. Fazendo uma síntese dessa nossa jornada de hoje, fica muito claro que essa selva da comunicação nativa não precisa ser aterrorizante. Não mesmo. Desvendar essa metralhadora de sílabas é só um exercício de reconhecer padrões. A gente viu que o idioma sacrifica pronomes como você, mas defende com unhas e dentes as preposições essenciais. Sim, prioriza o espaço e o tempo. E a gente percebeu que quando a geografia indígena cria um muro, tipo lá no Guarujá, a vulnerabilidade de perguntar onde é isso é uma ponte maravilhosa de conexão. Assim como as saídas para proteger o número de telefone são escudos super válidos. Ferramentas para a vida real, né? Com certeza. E coroando tudo isso, a gente desmascarou essa ilusão da velocidade. Falar devagar não é defeito, é a base da compreensão mútua. É a grande diferença entre performar o idioma só para impressionar alguém e usar o idioma para de fato se conectar com o outro. Isso nos deixa com uma reflexão muito provocativa para quem está acompanhando a gente. Porque a vida inteira a gente escuta que o santo grau do aprendizado é soar 100% nativo, ser rápido, impecável. A pressão é enorme. Mas e se a verdadeira maestria numa língua estrangeira não for essa capacidade acrobática de engolir sílabas na velocidade da luz? E se a verdadeira maestria for, na verdade, a capacidade de criar conforto na mente de quem está te ouvindo? Nossa, isso é poderoso. Porque se você tenta ser super rápido com um sotaque forte, você só gera confusão, testa a paciência da pessoa, enquanto a clareza pausada gera empatia imediata. Até que ponto essa nossa obsessão cega por soar rápido e perfeito não está ironicamente impedindo a gente de ter conversas genuínas e profundas? É a ironia suprema, né? Na busca desesperada por imitar a forma, a gente acaba corrompendo o conteúdo e perde a conexão humana, que no fim das contas é a única razão pela qual a gente inventou os idiomas para começo de conversa.
Fica aí o convite para o pessoal que nos ouve pensar nisso na próxima vez que trombar com essa metralhadora de sons. Diante desse mar aberto, você não precisa tentar surfar a onda mais rápida logo de cara. Às vezes, o mais corajoso é reconhecer a correnteza, respirar fundo e falar de forma serena para construir a ponte de comunicação. Muito obrigada por mergulharem com a gente nessa imersão hoje e até nossa próxima análise.